Boa noite, boa noite. Tudo bom, galera? Espero que todos estejam bem. Vamos fazer hoje mais, na verdade, uma live, uma videoaula praticamente. Gente, então, como sempre eu pergunto no início, está todo mundo me ouvindo bem? O áudio está legal? Sempre preciso dessa ajuda de vocês nesse primeiro momento. Mary, tudo bom? Mary Queiroz, Aline Melo. Boa noite Aline, tudo bom? Cris Viana, minha amiga, tudo bom, Cris? Fico muito feliz de estar aqui mais uma segunda-feira, esse compromisso que eu tenho com vocês. Entrou mais uma galerinha aqui, até alguns... Nick, minha filha, maravilhosa. Tem uma galera aqui que ainda não conheço. Beleza, show de bola. Luísa. Gente, tem uma pessoa que talvez até conheça, mas que pode ser que tenha entrado com um nome um pouco diferente e eu pensar que não conheço, tá bom? Então peço que vocês me perdoem caso eu cometa alguma falha e não falar o nome de vocês, tá bom? Eu quero agradecer primeiramente a vocês, agradecer ao Papai do Céu de nos concedido mais essa semana maravilhosa. E fico muito feliz de vocês estarem aqui mais uma segunda-feira. Essa segunda-feira, sempre às 8 horas, eu estou aqui presente, trazendo conteúdos que acredito que possa acrescentar um pouco mais no conhecimento de vocês, ok? Como é de praxe, para quem me conhece, não me conhece, eu tenho que me apresentar aqui. Vai ter pessoas aí que ainda não me conhecem ainda. Eu sou Peter Borges, sou especialista em colorimetria. Eu ajudo profissionais cabeleireiros a trabalharem nesse segmento com mais segurança. A minha ideia é o quê? Fazer de cada problema... Quem já me conhece aqui, tem uma maior parte aqui das pessoas já me conhece. Como eu já visitei muitos salões, hoje nem tanto, hoje muito menos, quase não vou na verdade. Só que eu fiquei durante muito tempo dessa minha trajetória aí, visitei muitos salões de beleza, conheci vários profissionais da área. E o que acontece? Eu via que muitos problemas que aconteciam, entrava ano, saía ano, sempre os mesmos problemas acontecendo. Como hoje tem esse canal aqui, depois, voltando, me formei técnico, dei vários cursos, workshops espalhados por aí. Então hoje eu procuro fazer essas lives e trazendo mais conteúdo voltado aos problemas mais comuns que acontecem em salões de beleza. Eu ainda não sou muito conhecido na internet, estou começando agora, tá? Vocês devem saber disso, eu nunca fui de aparecer nas redes sociais, é uma coisa que faz uma grande diferença. A internet fez com que o mundo virasse uma bola de gude, ficasse muito pequenininho. Então é uma maneira que eu tenho de poder contribuir de alguma forma, passando informações para vocês. E depois esse vídeo fica no ar, termina alcançando muito mais pessoas, ok? Vamos lá. Hoje o tema da nossa live de hoje vai ser desvendando o fundo de clareamento, ou então como você tornar o fundo de clareamento irrelevante. Tem profissionais aí da antiga que já sabem muito bem como desenrolar esse problema, né? Porém, tem algumas informações que acredito que para quem já sabe vai acrescentar, e para quem não sabe é bom que vai passar a conhecer e ter uma maneira que você pode driblar esse problema, tá? Ok? Então é o seguinte, eu sei que quem topa fazer a diferença, mais uma vez, fale para mim, gente. Eu topo fazer a diferença? Escrevam aí para mim, por favor. Obrigado pelos coraçõezinhos. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que é bem interessante. Vocês sabem o que acontece depois das lives. Quando termina a live, tem acontecido o seguinte: durante as lives, as pessoas têm feito perguntas, eu respondo na medida do possível, da medida do tempo. Oi, Paula, tudo bom, Paula? Na medida do possível, eu vou respondendo por aqui mesmo. Muitas perguntas vêm depois, então eu vou respondendo por direct. Eu tenho percebido que depois das lives, acontece de vir um bombardeio de perguntas, que eu acho isso até bem interessante. Eu topo. Valeu, Cris. Então, gente, Rosinha, minha querida, seja muito bem-vinda, Rosinha. O que acontece? Eu fui dar um curso uma vez na região serrana. Olha só como isso é interessante.
eu tive que fazer um curso muito rápido, fui dar um curso mas de um período muito curto. O que aconteceu? Eu bolei meu plano de aula, falei, eu tenho que dar uma puxada legal, porque eu tinha pouco tempo para dar esse curso, era um curso mesmo de colorimetria, então eu preparei material para cada dia de aula. No primeiro dia, eu terminei tudo que eu tinha que passar em um dia só, e as pessoas estavam assim, aparentemente todo mundo entendendo. Eu falei, poxa, então vou adiantar, peguei parte do material que eu ia dar aula no outro dia, adiantei nesse mesmo dia. Ou seja, quase metade do que eu ia falar no outro dia, falei no primeiro dia. Eu achei, pô, bacana, vamos dar uma acelerada nesse processo. No outro dia fui dar uma revisão muito rápida do que nós tínhamos falado no dia anterior. Eu não consegui chegar na metade do que eu falei, que seria do plano de aula de um dia. Porque as pessoas demoraram um pouquinho para digerir, assimilar o que eu estava falando, e no outro dia foi um bombardeio de perguntas. Eu fico feliz porque esse curso foi muito proveitoso, teve muitas pessoas falando comigo depois que aquele curso ajudou demais, e eu fico feliz com isso, mas é porque tem situações que demoram um pouquinho a digerir. Então, no que eu falar com vocês aqui, vocês tiverem qualquer... Gente, tem uma galera que falou top para fazer a diferença, show, vamos fazer essa diferença, quero fazer essa diferença junto com vocês. O que acontece? Colorimetria, como tem muitas situações que deixam em dúvidas em muitas situações, então teve coisas que eu falei no curso que as pessoas assimilaram à noite, quando dormiram, no outro dia vieram bombardeando de perguntas, e foi um momento que nós pudemos alinhavar tudinho e as pessoas conseguiram entender com propriedade. Então, o que eu quero falar para vocês com isso? O que eu quero dizer com isso? O que vocês tiverem de pergunta agora, joga para que eu vou tentar responder hoje mesmo durante a live. O que não der, prometo a vocês, como já teve uma galera que já respondi aí, deve ter alguém aqui presente que já mandou perguntas e eu respondi. E o que chegar depois durante a semana, eu vou estar respondendo e mandando para vocês, tá? Aproveitando dessa ao live, tá? Essa live com algumas informações que eu acredito que são importantes. Boa noite, Alessandra. Tudo bom, minha querida? Karina Viana. Tudo bom, Karina? Show. Fico feliz de você estar aqui também, viu, querida? Então, gente, o que acontece? Quando vocês me mandam perguntas, eu respondo durante a semana, vai ter perguntas que vai ser interessante, às vezes tem mais de uma pergunta no mesmo sentido, que eu posso fazer uma live voltado para essa situação. Inclusive, eu abri uma outra situação aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, Peter, tem como fazer uma live? Pode mandar títulos. Eu tenho um monte de lives aqui já agendadas para eu poder falar sobre elas. São assuntos que eu acho que são pertinentes. Mas o que vocês tiverem de dúvidas aí, o que for de fantasmas, manda para mim que eu vou estar fazendo live voltado ao que vocês acharem melhor. Tá ok? Então, da semana passada ficou 3 dicas aqui que eu não passei, que eu achei bem interessante passar para vocês. Deixei aqui para engatilhada já para passar para vocês, e logo em seguida eu falo sobre o fundo de clareamento, que é uma situação que para muitos é tranquilo e outros não, e muitos pensam que está tranquilo e no entanto não está. Quando eu falo isso, gente, por favor, quem já me conhece já sabe que eu acho que eu não sou arrogante, eu tento ser o mais simples possível. Só que eu não posso me acovardar de eu ter tido informações, digo até que não foi com tanto tempo, tá? Vamos pensar alguns anos para cá, depois que eu passei a desenvolver produtos na área cosmética para a linha profissional, que eu consegui, como eu tinha um conhecimento de colorimetria, me ajudou bastante nesse desenvolvimento, fazer com que meus conhecimentos fossem aprimorados. Algumas situações que eu via que era dificuldade, que às vezes o profissional me pedia, eu ficava assim, como vou ajudar? Porque na verdade era uma novidade até para mim. Eu tenho certeza que o profissional cabeleireiro, surgem dúvidas, que às vezes acontece um problema e ele não consegue identificar o problema. Isso é o pior dos problemas. Quando acontece um problema, você identifica e conserta, tranquilo. Quando tem um problema, você não sabe por onde começar, não sabe o que aconteceu, torna-se muito pior. Só um minutinho. Gente, isso aí, gente. Olha só, eu trago informações importantes. Vou pedir você o seguinte: enquanto eu tomo água, manda um aviãozinho pra galera que vocês acharem que é interessante que assista essa live, tá? Vai ser bacana mesmo. Claro que depois essa live vai ficar no ar, vai ter como assistir. Mas se puder, você mandar aviãozinho pra galera agora, eu agradeço. Manda uns 5 aviãozinhos cada um aí, por favor.
Já perguntaram também muitas vezes, o que é essa água? Água com limão, gente. Não tem nada nessa água não, tá? Então, Beatriz também, Bia, grande Bia. Lohane, minha filhota, também entrou. Gente, uma dica seguinte, o marrom, eu tinha falado do marrom, só para concluir a situação do marrom da última vez, se você quiser deixar um marrom mais frio, se você quiser deixar o marrom mais frio, é simples, você acrescenta cinza nele. Se você quiser deixar o marrom mais quente, você acrescenta cobre nele. Aí vai ser aquela seguinte ideia que eu falei no início. Se você, Gabriela, seja muito bem-vindo, Gabriela. Então, se você conversou com a cliente, viu que ela gosta do bronzeado, que eu falei lá na outra live. Se ela gosta de bronzeado, é bom que utilize um marrom quente, porque o marrom ele te dá essas duas opções. Tem cores que não, tem cores que te dá essas opções para você ver qual cor fica melhor para cliente dentro da série do marrom. Tem empresas que trabalham com marrom, chocolate, tabaco, é tudo nessa área aí, tá? Se é marrom, se é tabaco, se é chocolate, os tons marrons. Ali, se a cliente escolheu aquela cor ali, você só procura saber esse detalhe que é importante, se ela gosta ou não de ir à praia, bronzeado da pele, porque dependendo da escolha dela, vai sim fazer uma diferença no seu resultado final, ok? Outra situação, para os marrons chocolate, você pode criar marrons também, tá? Ou seja, qual é essa proposta? Para você criar marrom, você pode fazer essa mistura 50% mais 50% ou 70% mais 30%. Em que situações? Eu vou explicar logo em seguida. Às vezes tem profissionais que compram colorações e fica muito tempo lá no depósito, termina até colorações quase vencendo, e ela fica preocupada, tem muito prejuízo. Você pode muito bem criar marrons, tá? Ou seja, toda vez que você misturar cinza, cor cinza, que é o ponto 1 mais ponto 4, você está criando marrom, tá? Exemplo, eu quero marrom na altura de um 6. Se eu vou lá no meu depósito, pego 6.4, misturo com 6.1, eu faço o meu marrom na altura de um 6. Se eu quero marrom na altura de um 7, eu estou com coloração lá que está parada, estou precisando botar para fora. Epa, você vai a 7.4 mais 7.1, você faz um marrom na altura de um 7. Peter, eu quero um marrom um pouquinho mais claro. Eu pego 8.4 mais 8.1, ou seja, sempre cobre com cinza, eu vou estar criando o meu marrom. Você pode estar criando esse marrom toda vez que você misturar em partes iguais, ou seja, 50% de uma cor, 50% da outra, você vai estar fazendo uma cor que não vai estar em cartela nenhuma. É muito importante você entender que o químico, quando desenvolve um tubo de cor lá no depósito, lá na fábrica, ele tem aquele critério de obedecer 70 mais 30. Tá? Sempre vai trabalhar 70% mais 30%, que chamamos de reflexo primário, secundário, ou seja, tem uma coloração que tem uma concentração maior de pigmento, que é o primeiro número após o ponto. Tá, ok? O segundo número tem 30%, o primeiro número tem 70% de pigmento. Uma vez que você mistura 50% mais 50%, nenhuma outra cartela vai ter essa cor. É uma mistura que você está fazendo com profissionalismo e que você consegue fidelizar a cliente. E aproveitando cores. Grande Henrique, seja muito bem-vindo, meu amigo. Então, assim, é uma maneira que você tem de você não perder material nenhum, tá? Você misturando cobre com cinza, você faz marrom. Tem a proposta de você fazer meio a meio e tem a proposta de você fazer 70 mais 30. Qual seria a dica que eu vou te dar? Toda vez que você for tinturar de um marrom e a cliente tiver o cabelo muito escuro, tá? Eu indico você trabalhar 70% de cinza e 30% de cobre, para não acontecer de ficar um marrom muito acobreado, porque se ela tem um cabelo muito escuro, ela tem muita presença de melanina vermelha. Quando o oxidante aclarar, vai te dar um vermelho. Então é interessante que você aumente um pouco na concentração de cinza para isso não acontecer, tá, ok? Então, se você fizer mistura de cinza com cobre, você obtém os tons marrons, tá, ok? Peter, eu posso criar os tons dourados? Posso também, tá? Os tons dourados. Às vezes você precisa, Peter, eu estou querendo uma coloração 7.3 e não tinha. Na hora que eu fui fazer no armário, eu vi que não tinha 7.3. Isso é uma mistura até muito mais simples. Se você pegar, digamos que você precisa de um 7.3, se você misturar 8.3 mais 6.3 em partes iguais, você vai fazer 7.3. Se você misturar 7.3 mais 9.3, você faz 8.3. Peter, fica idêntico? Não.
Se aproxima muito, se aproxima, mas não fica idêntico. Mas é uma maneira que você tem de aproveitar suas cores, que a diferença é quase imperceptível, desde que seja uma empresa que trabalha com coloração, você utilizando a mesma marca, tá? Uma empresa que seja uma empresa séria, que trabalhe com a linha profissional, ok? Tranquilo, gente? A mesma regra se aplica se você precisar de uma série cinza. Acontece muito você precisar de uma série cinza, você vai lá, pô, preciso de um 7.1. Você olhou no seu depósito, não tem. Se você tiver 6.1, tiver 8.1, tranquilo, você tem a coloração. 6 e 8, 14, dividido por 2, dá 7. É a hora que você faz aquela matemática, que muitas pessoas falam o seguinte: ah, colorimetria é matemática. Eu discordo. Você vai usar a matemática em alguns momentos, mas nada que colorimetria seja uma matemática. Não. Você vai utilizar em alguns momentos, sim. Mas não que generalizar como se colorimetria fosse matemática, e não é bem por aí, tá? Se eu misturo 7.1 mais 9.1, eu faço 8.1, ok? A mesma sequência eu faço tanto com cinza e também com os tons dourados. Beleza, gente? Ficou alguma dúvida, gente, com relação a isso aí? Tá tranquilo? Se tiver alguma dúvida, me falem aí que eu já respondo vocês, que vou estar parando em etapas. Gílio, tudo bom, Giliane? Seja muito bem-vindo, minha querida. Vi lá o cabelo que você postou, ficou legal mesmo, bacana. Tem que ser assim, show. Meu amigo Guto Ferreira, seja muito bem-vindo, meu amigo. Tempo que não se fala, hein? Mais uma dica, gente. Eu posso criar tons cobres. Gente, essas dicas aqui, qual a proposta dela? São dicas até simples, mas que às vezes passa despercebido na correria do profissional. Ele perde colorações, vencem lá, tem que jogar fora. E uma opção que você tem de aproveitar o seu material com a maior da responsabilidade, tá? Estando certinho lá. E uma cor que você fideliza o cliente, uma cor que não vai ter na cartela. Toda vez que você mistura 50% mais 50%, é uma cor que não vai existir em cartela nenhuma. Você está aproveitando uma técnica que tendo a certeza que um químico ele tem que obedecer regras. Ele sempre vai trabalhar 70 mais 30. Você trabalhando 50% de uma cor, 50% da outra, você com certeza está com a cor totalmente diferente, tá bom? Por exemplo, posso criar meus tons cobres? Posso, gente? Vamos lá. Se eu misturo 70% de uma cor dourada, mais 70% e 30% com uma cor vermelha, eu faço cobre. Posso misturar meio a meio também? Posso. Ou seja, dourado, quando eu misturo dourado com mais vermelho, eu faço cobre, tá? Então, exemplo, se eu tenho 6.3, misturo com 6.66, eu fiz um cobre. A mistura é a mistura com técnica. Você está sabendo, está criando um cobre, você está fazendo a mistura já sabendo o que vai dar. Não você fazendo a mistura e rezar um Pai Nosso para que dê certo. Então, só mais um minutinho. Tem uma perguntinha aqui, gente. Eu tenho 7.44, seria isso. Eu posso transformar em um marrom também? Sim. 7.44, o que está dizendo? Que eu tenho uma concentração de marrom intensa. Eu misturo com 7, qual seria a coloração? 7.1. O que eu neutralizo cobre? Eu neutralizo com cinza. Se eu misturo 7.4, 7.44 com 7.1, tranquilo. Peter, qual seria a dica? Posso misturar 7.1, 70% de 7.1 e 30% de 7.4. Por quê? O fundo de clareamento, você sempre tem que estar somando o que você aplica mais a cor que está no cabelo, que é resíduo da melanina, que é o fundo de clareamento. Então, você já sabendo que no fundo de clareamento do cabelo, fundo 7 é muito cobre. Você está botando 7.44, já também é bastante cobre. Se você botar pouco cinza, você quase não vai ver marrom nesse cabelo. Então é interessante que você, nesse caso aí, você trabalhar 70% de 7.1 e 30% de 7.4, 744. Minha querida Marise Castro, está em solo americano ainda que eu sei, conversei com você ontem, mas seja muito bem-vinda, minha querida. Então é isso. Você quer fazer o 7.4 mais 7.1, você faz o marrom de boa, tá ok? Pode acontecer também de você falar, Peter, eu fui fazer o 7, eu vou fazer uma cor lá e na hora do cinza eu queria um exemplo, um tom marrom, eu quis misturar o 7.4, quando fui pegar o 7.1 não tinha 7.1, posso misturar 6.1 ou posso misturar 8.1? Qual seria mais a dica? Um acima ou um tom abaixo? Nenhuma das duas.
Se você vai fazer isso, digamos que você vai fazer uma matemática redonda para facilitar seu raciocínio. Digamos que eu vou usar 2 tubos de colorações e eu não tenho 7.1. Eu boto um tubo de 7.4, meio tubo de 6.1 e meio tubo de 8.1. Eu vou obter o 7.1. Eu aplico. Dessa maneira, eu consegui resolver meu problema do cinza. Vocês conseguem entender bem isso? Toda vez que eu for fazer uma coloração e me faltar na série de cinza ou dourado, um tom abaixo e 2 tons acima, em partes iguais, eu faço a cor que eu preciso. Exemplo, 6.7 mais 9.7, faço 6.1 mais 8.1, eu faço 7.1. Na série dourado, 6.3 mais 8.3, eu faço 7.3, tá bom? Essa mistura é bem mais tranquila. Correndo para assistir, valeu Marise, show de bola. Aí agora deve ser, como aqui são 8, né? Eu acho que são 4 horas da tarde, acho que a diferença de 4 horas, não é isso? Gente, outra coisa que é bem interessante vocês entenderem, posso fazer os beges? Os beges é uma cor que se vende muito, as pessoas às vezes não dão tanto valor para os tons bege, que é uma cor que é bem interessante. Eu posso fazer o bege misturando 6.3 com 6.1, eu faço um bege na altura de um 6. Se eu misturo 7.3 mais 7.1, eu faço um bege na altura de um 7. A mesma coisa se aplica ao tom 8. 7.3 mais 8.3 mais 8.1, eu faço um tom bege. Só um minutinho. Boa pergunta, gente. Já está perguntando como usar o corretor nesse caso. O corretor, gente, tem muitas pessoas que fazem uma confusão com o corretor. O corretor, ele tem muitas variáveis que pode trazer resultados indesejáveis. Por quê? Cada empresa tem uma proposta de corretor. Tem corretores de empresas que têm veículo, tem corretores de outras empresas que não têm veículo. Peter, o que seria veículo? Seria amônia presente. É muito importante você entender quando você for, se você gosta de trabalhar com corretores, o seu fornecedor tem que perguntar a ele, vem cá, seu corretor tem amônia ou é sem amônia? Não é que ele seja sem amônia, é menos agressivo, se ele não tem amônia, ele só pode ser trabalhado misturado com coloração. Se você trabalhar com ele puro no cabelo, a hora que você enxaguar, ele vai embora, não vai fazer efeito nenhum. Eu preciso de amônia nesse corretor, ou não, dependendo da proposta da empresa. Quando o corretor é com amônia, você pode trabalhar com ele direto. Quando ele é sem amônia, ele só pode ser trabalhado misturado com coloração. Ele aproveita a carona da amônia que está na coloração e faz o seu papel. Lembrando que toda vez que você trabalha com corretores nessa proposta que não tem amônia, sempre que você acrescentar corretor, você não pode acrescentar OX. Exemplo, Peter, eu vou trabalhar com uma quantidade de um tubo de coloração, acrescentei uma quantidade X de corretor que a empresa indicou. Você tem que acrescentar o corretor e não somar também, botar mais OX por conta disso. Se você botar, você perde o que você botou de corretor, termina, você compromete toda a sua coloração. Então, o corretor é um produto que você precisaria fazer uma live separada só para corretores. E eu não sou muito a favor de corretor não, porque ele traz muito mais problemas do que soluções. Ele tem uma concentração muito grande de pigmento. Então nenhum químico poderia te dar uma resposta tão exata. Você, dependendo do corretor, vai ter que estudar várias variáveis para te passar um corretor correto que você possa trabalhar. Gente, peraí, como é que é? Das Neves. E Sandra Matos, minha amiga, também chegou? Maravilha, gente. Ô Sandrinha, agora que eu vi aqui embaixo. Gente, então é interessante isso. Corretor é uma série técnica que exige vários cuidados. Se você trabalhar com coloração, você consegue ter resultados mais certeiros, tá? É mais fáceis de se trabalhar. Peter, então para que serve o corretor? Tem propósito corretor sim. Você vai tinturar um tom vermelho e você precisa intensificar o vermelho. Mistura o corretor, vai te ajudar. Apesar que nos vermelhos existem colorações de vermelhos especiais, você pode misturar o vermelho também. Outra situação, Peter, eu tenho tinturado um cabelo natural 3, que tem brancos, e quando eu aplico o cabelo fica meio igual um caso que aconteceu na live anterior, que a gente falou que tinha um cabelo grisalho. Quando eu tinturava de 3.0, o cabelo ficava um pouco avermelhado. O que estava acontecendo ali? É o fio natural que estava sofrendo descoloração e ia para fundo de clareamento vermelho, estava atrapalhando ela. Então você não acha 3.1, 4.1, não é muito comum, é difícil você encontrar. Então nesse caso você utiliza o corretor, porque você não tem 3.1, 4.1, né? Não é muito comum você encontrar empresas que fabricam colorações desse tipo. Boa noite, Peter Borges, o melhor organizador de caravanas no Brasil. Obrigado, querido. Eu estou com saudade, bom tempo de fazer isso. Gente,
Vamos printar a tela aí para botar o nosso lema? Hashtag eu topo fazer a diferença. Agora foi? Aí, galera, é porque aqui eu botei no meu computador, tive que imprimir invertendo, porque quando aparece na tela aparece invertido para vocês. Eu tenho que inverter aqui para conseguir colocar para vocês. Então, como é que é? Vamos lá, gente. Vamos printar a tela? 1, 2. Gente, olha só. A minha diretora aqui fica me ajudando, tá? Eu preciso que vocês compartilhem nos stories e me marca, tá ok? Bota lá, hashtag eu topo fazer a diferença. Valeu, gente? Show? Então, gente, quais são as vantagens de você fazer essas misturas? Primeiro, que você consegue fidelizar a cliente, uma cor que você criou para ela, com profissionalismo, e também você não perde material. Eu escuto muitos profissionais falar, pô, Peter, comprei algumas colorações ali, terminou o tempo, venceu a coloração, perdi. Se você sabendo essas misturas, você não perde material nenhum. Afinal de contas, boa parte do seu lucro está no que você compra. Então é interessante você saber esses macetes para você não perder nenhum material, ok? Para você intensificar a caju, aí é interessante, os corretores querem intensificar um acaju. Tem pessoas que é um acaju muito violeta. Posso acrescentar mixton violeta nessa coloração. Às vezes a empresa Peter, olha só uma situação também que é bem interessante você utilizar mixton. Se a cliente está com o cabelo 6.66, um vermelho intenso, então você precisa de uma série técnica para você neutralizar esse 6.66. Você precisaria de um 6.11. Peter, eu olhei, infelizmente não deu tempo de pedir um vendedor, enfim, alguma cargas d'água você teria que ter. Se você não tem, se você não misturar, a maioria das pessoas o que induz? Ela pega o 6.1 e acrescenta a mixton cinza, achando que vai fazer um 6.11. Ela não fez. O mixton cinza, a série cinza é uma série técnica que confundem muitos profissionais. Se eu pego o 6.1 e acrescento o mixton cinza nele, eu não fiz dele um 6.11. Eu simplesmente aumentei a concentração de pigmento azul. Quando aplicar nesse cabelo, esse cabelo vai escurecer muito. Ele vai para um 3, 4, vai ficar muito escuro. Eu apenas acrescentei pigmento. Eu concentrei mais pigmento, a cor escurece. Poxa, Peter, qual seria? Ou mixton verde ou em tom amarelo. Para você misturar com o azul e te dar o verde. Caso contrário, a maioria dos profissionais vai lá e acrescenta mixton cinza, pensando que de um 6.1 vai fazer um 6.11. Isso não acontece. Se alguém de vocês já fizeram isso, vocês tiveram... Uau! Se alguém de vocês já fizeram isso antes, vão perceber que a cor escurece muito, porque você não fez dali um verde, você simplesmente intensificou o pigmento. Então não te resolve. Tá? É muito interessante você entender como seria feito essas misturas, tá bom? Vamos para o tema de hoje, gente. No que eu falei aqui dessas misturas, ficaram alguma dúvida? Tem alguém com alguma dúvida que queira mandar aí para eu responder? Tá tranquilo? Ou se tem perguntas, mandem aí. Eu sei que existe um certo delay, demora um pouquinho para vocês entenderem, aí chegar a pergunta aí, vocês me mandarem essa pergunta e eu responder para vocês aqui. Vamos lá. Gente, o profissional que faz coloração, ele está o tempo todo, agora eu vou precisar que vocês ainda... tem uma atenção ainda maior, que eu vou passar as informações de conteúdo que eu separei aqui, que eu acho que é bem interessante. Mesmo para a galera que tem um tempo de experiência, é muito bom, que tenho certeza que vai acrescentar. O profissional que trabalha com coloração, que hoje não adianta, é o boom do momento, como aliás não é hoje, é bastante tempo. Coloração é um tipo de serviço que você se exime de muitas concorrências. Se o profissional for fera em colorimetria, ele está um pouquinho mais longe dessa concorrência. Muitos profissionais ainda não conseguem interpretar muito bem qual é o problema. Quando você identifica o problema, é mais fácil ainda você resolver, tá? Quando você faz um processo de descoloração, vamos entender, quando você descolora o cabelo para trabalhar com mechas, acontece algumas situações que é muito comum. Às vezes tem cabelos que abrem mais rápido, outros nem tanto. Tem cabelos que tem uma abertura maior e outros menores. Só que quando você faz um processo de descoloração, usando descolorante, como você trabalha em 2 etapas, você descolora o cabelo, você vê o resultado ali, o fundo de clareamento ficou, conhecendo o fundo de clareamento, você vai lá e resolve de boa, você vai matizar de acordo com a sua necessidade, como o cabelo ficou ali naquele processo de descoloração.
Ou seja, você tem o privilégio de ver o quanto esse cabelo descoloriu. Quando você faz uma coloração, devido ao processo ser simultâneo, você já mistura uma coloração junto com o OX, que o OX vai aclarar o cabelo e ao mesmo tempo ela vai fixar o pigmento lá dentro, você não está enxergando, você não está vendo qual fundo de clareamento está acontecendo ali. Ou seja, quando você descolore um cabelo, no momento que você vê, você tem essa noção ali, você está vigiando, é um processo, tempo é olhômetro, você vê o quanto ele aclarou, vê que fundo de clareamento chegou. Então se ele atrasa ou se ele é mais rápido, aclara mais ou aclara menos, você consegue controlar ali. No caso de quando você trabalha com a coloração, essa situação já começa a ficar um pouquinho mais complicada, porque você não tem noção exata ali se o cabelo demora mais a aclarar ou não, se ele aclara mais ou se ele aclara menos. Então, quando você aplica uma coloração, você tem que estar sempre sabendo que você mistura coloração, tá? Você está misturando ali na cumbuca com fundo de clareamento, que você não sabe que fundo chegou. Tranquilo? Então, o que acontece? Como você não tem esse privilégio de estar vendo o que aconteceu ali, você fica vulnerável a acontecer alguns tipos de tons indesejáveis, ok? O que pode causar essas variáveis, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que pode acontecer. Quando você tem o resultado errado de um fundo de clareamento ruim, o que pode fazer com que isso aconteça? Se você errar na volumagem do AX, você vai ter um problema, tá? Se você errar no volumagem, tinha que usar uma volumagem X, você usou, exemplo, tinha que usar uma para determinado tipo de trabalho. Você precisaria dar uma volumagem de 30 volumes, você usou 20. Você vai ter um problema, que a cor não vai revelar outra cor. Então, onde estão os erros? Eu vou falar os erros aqui, mas mais à frente você vai entender por que eu estou falando isso, as coisas vão se encaixar. O que pode trazer um resultado indesejável? Se você, numa coloração, se você errar na volumagem, você vai cometer um erro. Ou seja, a coloração vai para um outro fundo de clareamento. Se você errar no tempo de pausa, você também vai ter um outro problema. Se você errar no tempo de pausa para mais, deixou mais tempo, o que vai acontecer? O pigmento vai oxidar, vai mudar de cor, vai ter um desvio de cor, geralmente para um tom acobreado, que é como se fosse um ferrugem, tá? E a cor dessa oxidação acontece isso. Se você errar para menos, você perde fixação de pigmento, o pigmento vai estar sendo jogado fora, porque precisa de um tempo para poder se fixar. Então, quando se fala de 35 a 45 minutos é o tempo que você enxágua, ok? É isso que você precisa, tá bom? Meu amigo Michel, meu capitão, pera aí. Muito bom, meu capitão, show. Então o que acontece? Se você errar na quantidade de OX, tem profissionais que erram muito na quantidade de OX. Tem profissionais que botam, dependendo do tamanho do cabelo, bota mais ou menos. Você compromete toda essa química. Por quê? Se você bota OX demais, você vai ter desvio de cor, pode trazer coceira no couro cabeludo da cliente. Compromete a fixação, porque vai precisar de mais tempo você vai obedecer o tempo de pausa daquela OX, porém você botou mais, enfim, você altera totalmente essa composição. É necessário que você trabalhe na proporção que a empresa indica. Se a coloração é 1 para 1, você vai botar uma quantidade de coloração para 1 de OX. Se é 1 para 2, é 1 de coloração para 2 de OX. Se é 1 para 1,5, é uma quantidade de coloração para 1,5 de OX. Isso tem que ser regra, que você não pode negociar isso. Tem que ser obedecido a critério como deve ser. Parabéns, obrigado. Show. Se você errar também na qualidade da OX, tem muitos profissionais que compram uma coloração, pagam um valor maior por uma coloração, se preocupam com a coloração e na hora do OX querem economizar e compram uma OX mais barata. Você compromete todo o seu trabalho. Se a coloração é boa, mas a OX não corresponde, a soma de todos esses problemas que eu falei antes fica na OX. Ou seja, a OX já tem uma responsabilidade muito, muito grande na coloração. Eu acho muito importante a balança para coloração. Também acho, só que, deixa eu aproveitar esse gancho aí, Cláudia. Quando você trabalha com balança, o problema hoje, não tem nada contra, show a balança. O problema é que hoje tem muitas balanças, você tem que comprar uma balança muito boa de precisão, que às vezes ela te dá uma informação errada. Se a balança for realmente muito boa, show. Só que hoje, poxa, se você for ver o Inmetro, como tem balanças, quando são essas balanças de precisão, pequenas, que pesam pouca quantidade, tem muitas balanças que não atendem muito bem. Então, tem que ter muito cuidado com a balança. Se você pegar uma coloração que tem aquela medida ali, também dá de boa também. O esquema é o seguinte, um macete, tem pessoas que botam a coloração na cumbuca e depois botam a X.
Ou seja, o espaço físico que a coloração está ocupando dentro da cumbuca termina comprometendo a quantidade. Bota o X primeiro, viu a medida certinha, depois bota a coloração, que aí a coloração já vem marcando meio tubo, um quarto, um oitavo, então fica mais fácil também. As duas dão certo, tanto balança quanto se você medir pela coloração. Show? Alguma pergunta, gente? Ficou tranquilo? Você indicaria alguma balança? Bom, está me perguntando se eu indicaria alguma balança. Eu não tenho nenhuma balança que eu poder te indicar, não. Até porque algumas que eu testei um tempo atrás, eu tive... por isso que eu estou comentando isso. Eu fui testar algumas, eu tive algumas informações que não fiquei feliz com as medidas, não. Depois que eu fui conferir na fábrica, tudo que eu tinha medido, pesado, quando fui na fábrica eu vi que não estava a mesma coisa. Então eu tenho certo esse receio com relação à balança. Tá ok? Alguma pergunta, gente? Vamos lá. Se o profissional entender muito bem esse processo, ele fica... Se ele entender, beleza. Se ele não entender, ele fica vulnerável, tá? As consequências... Peter, se eu errar qualquer um desses problemas ali com relação a X, quais são os problemas? Quais são as consequências disso? Você vai revelar uma cor indesejada, já jogou todo o seu trabalho fora. Se a cor não ficou aquilo que você queria, já fugiu muito da proposta. Não, Peter, a cor ficou, por melhor das hipóteses, ficou muito próximo do que eu queria. Mas algum daqueles problemas que eu citei antes vai comprometer na durabilidade da cor, vai desbotar com muita velocidade. E esse é um problema muito comum acontecer nos salões de beleza, tá? Aí você me diz, Peter, eu fui fazer uma coloração, eu apliquei uma volumagem correta, apliquei o tempo de pausa exato, usei a quantidade certa e não errei, a qualidade da OX era muito boa. E mesmo assim me deu um resultado indesejável. Isso pode acontecer? Infelizmente eu tenho que dizer para você que pode. Por quê? Porque você fez tudo certo, porém o fundo de clareamento para algumas cores na cartela te ajuda, mesmo você fazendo tudo certo, alguns fundos de clareamento te ajudam e outros te atrapalham. Então mesmo você fazendo, se você cometer qualquer um desses erros com relação à água oxigenada, é certo você ter um problema. Se você fizer certinho, mas o fundo de clareamento da cartela não te ajudar, você tem um problema. Aí vai ter aquela seguinte pergunta, tem alguma maneira, alguma técnica que me facilita isso para não ter esse tipo de problema? Tipo, cobertura de couro e cabelo branco resistente. Quando eu expliquei ela que é tão simples, a resposta está na nossa frente. A 9.3, sujou de 9.3, passou no cabelo, você resolveu o problema. Então é muito simples, um problema que vinha se arrastando há muito tempo. Para essa proposta de fundo de clareamento, tem como eu fazer alguma coisa que seja prático e fácil? Tem, e não fica difícil, tá? É tranquilo para você resolver esse problema, tornar o fundo de clareamento irrelevante, ok? Como seria essa proposta? Vamos lá. Caneta e papel, gente, se você tiver como anotar, aí uma situação simples, mas que vai te fazer uma grande diferença. Toda cartela de cores, ela tem séries naturais, existem séries cinza, cinza intenso e violeta. Eu separo essas séries, porque os tons naturais é uma série técnica, série cinza é uma série técnica, cinza intenso é uma série técnica, violeta é uma série técnica. O restante são tons de fantasias, beleza? Se você pegar em qualquer cartela de cor, tá? Se você for lá sabendo que a série cinza e a série violeta é uma série que você não pode deixar de ter no salão e nem a base, porque a série é a ferramenta que você tem para resolver problemas que acontecem no dia a dia. Essas são as ferramentas necessárias. Tom natural, toda vez que o cliente chegou com cabelo branco, você vai precisar de tom natural. Não posso deixar de ter no meu salão. E não posso deixar de ter também, tenho que ter no meu salão, tons cinzas, que são a série que me ajuda a resolver problemas de cobre, problemas de vermelho e um laranja amarelado. É a cinza que me resolve. Epa, eu preciso ter violeta, porque toda vez que eu tiver algum dourado indesejável, quero fazer algum tipo de matização, violeta é muito interessante também. E algum cinza de um tom mais claro, quando você tem a proposta de fazer mechas, alguns tons acinzentados. Tá? Mas para você neutralizar tons indesejáveis, é cinza e violeta. Você tem que ter, tá? Eu chamo de uma série técnica, tá bom? Um exemplo aqui, tá? Se eu fosse falar, gente, a cartela de cores, na verdade, o químico desenvolve uma cartela de cores e manda para o profissional com inúmeras informações que passam muitas delas despercebido, tá?
Porque se eu fosse fazer uma live só falando sobre cartela de cores, tinha assunto aqui para uma live. Porque muitas vezes ela não é explorada da maneira que deveria ser explorada, tá bom? Então daria uma live só falando de cartela, a maneira que você possa explorar muito mais essa cartela. Para cada série de uma cartela, você tem argumentos técnicos, verdadeiros, que você explica para o cliente, como ela vai agir dentro do cabelo, que vai fazer uma diferença, ok? Peter, então vamos lá. Como seria para ser mais direto, tá? Para você resolver esse problema de fundo de clareamento indesejável. Como eu disse antes, toda cartela de cores, tá? Ela tem séries cinza, cinza intenso, dourado, tons naturais e tons violetas. Temos também séries dourados, séries bege, o azul acobreado, os marrons, os vermelhos, acajus, os irisados, que são os violetas, série pérola, super aclarantes e os mix tons. Geralmente são divididos em séries, tá? Eu falei rápido porque eu já estou preocupado com o meu tempo aqui. Temos a série dourado, série bege. Até aí eu não falei nenhuma novidade. Tá tranquilo, gente? Vocês entenderam o que eu falei, entendeu? Outra pessoa que falou que não gosta também de balança. Mas vamos lá. Então, na verdade, você com a cartela de cores tem várias séries. Peter, como eu poderia fazer para resolver de uma vez por todas o problema de branco em fundo de clareamento indesejável, tá? Se você pegar qualquer cartela, isso eu falo de qualquer empresa. Quando eu explico sobre colorimetria, não é voltada a nenhum tipo de marca, para qualquer empresa, tá? Ela não fica vinculada a nenhuma marca. No momento que você pegar qualquer cartela de cores e separar os tons dourados e os tons marrons, o restante, todas elas você pode trabalhar com tranquilidade. Como assim, Peter? Toda cartela, com exceção do dourado, tá? Os tons dourados e os tons marrons, essas são as duas séries de qualquer cartela que o fundo de clareamento sempre vão te trair. Qualquer uma outra série que não seja dourado ou marrom, o fundo de clareamento vai te ajudar. Então, o que você deve fazer? Toda vez que você for tinturar de dourado, você mistura cinza ou violeta, tá? Dourado na altura de 5, 6, 7, 8, você mistura cinza. 9, você mistura violeta. Resolve seu problema de dourado. O restante você trabalha de boa, tá? Outra situação, no caso dos marrons é a mesma situação. Às vezes tem empresa que é marrom, tem empresa que é tabaco, só um minutinho. Tem empresa que é marrom, tem empresa que é tabaco. Mas não bate aqui com o meu horário não. Mas enfim. Tá me dizendo que eu tenho 10 minutos, não é isso? Quando falo em marrons, você só tem que ter a seguinte questão de uma situação que eu até falei na live anterior. Se você analisa para cliente se ela gosta de pele bronzeada ou não, aí você vai saber se você mistura ou não o cinza. No caso de dourado, não tem como correr. Você sempre tem que misturar. Se você tiver o seguinte cuidado com relação às OX, tá? Trabalha com OX de qualidade, não erra na quantidade, não erra na volumagem, e sabendo que você tem essa dica dessas duas séries que você tem que misturar ou não, fundo de clareamento vai tornar irrelevante, tá? Porque só vai trazer problema em toda série dourada, seja do mais dourado 5 até o dourado 9, ela vai te trazer transtornos. Então você tem que trabalhar com misturas. E toda a série marrom, chocolate, tabaco, que seja o marrom que você trabalhar, você só vai analisar se você precisa ou não misturar com cinza. Mas na maioria das vezes, sim. A maioria tem clientes que gostam de marrom, que é marrom mesmo, não quer nada de aquele marrom acobreado no cabelo. Gente, tem alguma dúvida, tem alguma situação que vocês queiram perguntar? Faz sentido, gente, o que eu falei para vocês? Tá aqui, muita responsabilidade, é bastante mesmo. Mas é muito interessante quando você vai fazer um trabalho que exige muitos detalhes. Se tem muitos detalhes, e você pegou essas dicas desses detalhes, você faz dali você se destaca. Tá? Eu sempre falei isso. Se você for muito bom no que é muito fácil, você vai encontrar várias pessoas que também vão se destacar, vai estar junto com você. Se você é muito bom no que as pessoas pensam ser difícil, que eu vejo mais que são detalhes, você se destaca ainda mais. Ok? Gente, tá tranquilo até aqui? Estou amarrado no passado. O que acontece? Tem muitos... A Luísa está falando aqui que ficou amarrado no passado. Realmente...
Sim, como é que é? Dicas de cabelos. Sim, ele estava falando aqui que a colorimetria ele é passada nos cursos de forma muito básica. Depois venderem um curso master. Sim, mas eu quero te dizer o seguinte: não é só isso, eu concordo com você, mas só que ela deixa de passar muitas informações que no dia a dia ela força o profissional cabeleireiro a tentar criar. Ele deixa de ter informações, no dia a dia vê que a resposta não é aquela, ele é obrigado a criar com uma possibilidade de erro e inúmeras possibilidades, uma de acerto e inúmeras possibilidades de erro. E tem probabilidade muito maior de errar do que acertar. Mas ele se vê numa situação que ele é obrigado a criar. E para ajudar, tem muitas informações quando você lê na cartela que te induz a erro. Eu quando falo isso, gente, não pense em vocês, eu estudo o tempo todo, eu não posso parar, nós vamos estudar o tempo todo, tá? Então é o seguinte, ninguém pode ter arrogância e dizer que já sabe tudo, ninguém sabe, nós vamos estar estudando sempre, tá? O que eu posso, eu não vou ter eu não posso dizer o seguinte, eu tenho certeza que o que eu já ralei, eu vi o quanto eu sofri para aprender coisas que eu fui entender muito melhor depois que minha vida teve uma trajetória diferente. Eu falei isso na outra live. Se vocês assistirem lá no YouTube, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Se eu não tivesse caído de paraquedas numa fábrica para desenvolver produtos, eu hoje não estaria aqui falando isso para vocês. Porque quando eu vi, gente, como eu aprendi desenvolvendo produtos, porque eu tinha um curso de colorimetria antes, se eu não tivesse, não mudaria em nada. Mas como eu tive um olhar mais, eu tive essa sensibilidade de aprender, obter informações ali que em curso nenhum eu não ia ter. Quando eu fui estudar, corri atrás de algumas informações que não batiam. Quando eu fui para desenvolvimento, trabalhar dentro de uma fábrica, vendo informações ali que eu achei bem interessante, aí foi quando eu somei, junto com o que eu sabia de colorimetria, mais o que eu estava desenvolvendo ali, eu achei muitas informações que antes ficavam despercebidas, passavam despercebidas, tá? Gente, olha só, caso corte aqui de uma hora para outra, segunda que vem, tá? O mesmo horário, às 8 horas, vou estar aqui, conto com vocês, a gente vai estar conversando mais. Não esqueça, tá? De segunda-feira que vem, às 20 horas, tá bom, gente? E como sempre, me marquem lá, gente. Bota hashtag eu topo fazer a diferença. Naquela foto lá, vocês botam nos stories de vocês. Me marquem para a gente poder fazer um barulho maior sobre isso aí. Tá bom, gente? Eu fico feliz demais. Quero agradecer demais a presença de vocês. Que eu tô vendo que o sinal aqui já tá me pedindo aqui para zerar. Então agradeço demais a presença de vocês. E amei, parabéns. Valeu, Gabriela. Show! Então, gente, a minha intenção é tentar ajudá-los a somar em alguma coisa, tá bom? No que eu puder somar para vocês é com o maior carinho, tá bom? Gente, muito obrigado. Até segunda que vem, se Deus quiser, tá bom? Fiquem com Deus.